Olá, vamos falar hoje sobre o assumir de responsabilidade. Portanto, assumir responsabilidade é algo que tem sido notado também muito difícil para nós homens, ou indivíduos de sexo masculino. Vamos tentar perceber aqui com cada um destes jovens que estão aqui como é que é esta questão de assumir responsabilidade. Estou aqui com o Vino, com o Paia e também com o Fidélio, portanto, Fidélio Xongola. Sejam bem-vindos e seja bem-vinda também aí, acompanhe-nos e comente sobre esta questão, seja nas redes sociais também. Agora, Vino, diz uma coisa, como é que olha para essa questão de nós homens assumirmos responsabilidade? Parece que há uma tendência de fugirmos um pouco a ela, mas por um lado é que se diz para você ser homem de verdade, um homem que é homem, tem que assumir responsabilidade. Como é que vê isso? Esse paradigma, esse paradoxo todo? Obrigado, muito obrigado. Saudações, Gil, saudações, painelistas, saudações você lá de casa. Dizer que quando nós falamos de assumir responsabilidade, de antemão lá em casa percebem, não engravidou uma moça, então tem que assumir. Sim, mas não é só nesse aspecto, vamos falar de forma geral. Dizer que assumir responsabilidade do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, dos seus irmãos e da sociedade no seu todo, dos seus atos, seus atos também, engrandece o homem. Isto que te coloca homem de verdade. Qual é o ato que as pessoas mais colocam como uma substância pequena? É comer uma banana, deitou a casca na via pública. Isso tira-te o papel de ser um homem digno de sociedade, porque é preciso perceber que tem os depósitos corretos. Então, assuma a responsabilidade dos seus atos, assuma a responsabilidade de tudo aquilo que a sociedade condena porque não é bom, né? Para outros ambientes, porque pode ferir outras pessoas. Então, assuma a responsabilidade de coletar esse aspecto para uma base que a sociedade enaltece. Por um lado, assumir responsabilidade é também mostrar à sociedade que você é uma pessoa que vive na sociedade, que foi feita para estar nesse seio, porque não existe uma sociedade sem homem, nem um homem sem a sociedade. Então é preciso que nós respeitemos a sociedade e a sociedade respeita o homem. Qual é a tua perspectiva de assumir responsabilidade para si? Bem, eu olho esta temática ligada à questão de utilidade. Me justifico o porquê. É que só o simples fato da nossa existência como seres humanos já se coloca uma perspectiva de que nesta sociedade existem situações que temos que aceitar a elas, existem situações que nós temos que contribuir sobre elas. Ou seja, para mais profundo, é que se eu, por exemplo, estou diante dos meus pais como filho, há certas coisas, certas atitudes que tenho que aceitar, mas também há certas atitudes que eu tenho que fazer. Então, estabelece uma relação de ter que aceitar, mas ao mesmo tempo se estabelece uma relação de utilidade. Mas ao mesmo tempo esta utilidade acaba sendo uma forma de pressão também para o próprio homem, agora olhando para nós como figuras masculinas. O que é que estou a querer dizer? É que existe a narrativa de que, por exemplo, a responsabilidade está aliada ao assumir os encargos familiares. O que significa que eu tenho que prover dentro da família, não é? Então, alia-se a responsabilidade neste sentido circunstancial de um espaço familiar. E às vezes nem tem essa capacidade. Esta capacidade de poder prover para a família por várias questões, não é? Que podemos aqui associar, mas ao mesmo tempo há um outro elemento que nós deixamos aqui distante, que é assumir os atos que nós continuamos a perpetuar. E falando nisso, até parece que há uma tendência, às vezes sinto muita energia para provocar esses problemas, mas já não temos a mesma energia para resolver esses problemas. É aí onde está a fraqueza de como é que nós estamos a ser educados face à questão de responsabilidade. Somos ensinados numa questão de responder aos indivíduos, mas nunca aos atos que nós cometemos. Se, por exemplo, estamos diante de uma violação, seja de uma pessoa que nós desconhecemos, há um contrato que nós estabelecemos com a sociedade que é garantir o bem-estar. Já é uma responsabilidade que a sociedade nos impõe. Agora, diante de uma situação desta natureza, o que é que eu faço? Fico distante, me aproximo para apoiar, porque também é minha responsabilidade garantir que
o direito do outrem não seja automaticamente violado, mas também numa situação que eu sinto que coloquei em perigo a vida de uma outra pessoa. Por exemplo, se sou um ser positivo, vou manter uma relação sexual desprovenida com uma rapariga, estou ciente do ato que eu estou a fazer, estou ciente que estou a transmitir o vírus para uma outra pessoa, mas no caso desta pessoa, de alguma forma, né, neste caso, contrair, eu estarei longe para poder assumir que sou parte deste fenômeno. Mas também existem outras questões ligadas à gravidez, por exemplo, quer dizer, no momento do ato sexual. Que é um outro problema também, há né? um prazer muito forte. Até fizemos Gil. tanta pressão para que este sexo aconteça. Né? Mas quando ele acontecer e gerar uma gravidez, já não estou lá para poder assumir, já não quero assumir que eu sou parte deste processo. Mesmo diante da temática que nós tivemos a discutir ligada à questão de paternidade, é ok, o filho chegou. Agora é o momento, win-win. Vamos lá sentar e vamos ver como é que nós vamos responder às necessidades desta criança que está aqui dentro de nós. Eu já não quero saber, não estou lá com o pai para poder aceitar que sim, sou pai. Estou lá para negar e atribuir este dever aos demais e não a mim. Então, infelizmente, esta é a fotografia, o panorama, é a forma como lidamos com esta ideia de responsabilidade. Que fotografia, digamos, feia, não é, Fidelio? Esta que nós apresentamos, quer dizer, não queremos assumir responsabilidade, mas também esta culpa é nossa, é culpa da sociedade para termos este tipo de conduta, digamos. Sim. Então, boa tarde, Fidelio. Boa tarde, painelistas. Boa tarde aí, as pessoas que estão nos assistir. Bom, eu gostaria de fato, concordar que é uma grande responsabilidade que a gente carrega só pelo fato de estarmos a existir neste mundo. Portanto, na perspectiva de nós termos que assumir as responsabilidades pelos quais às vezes nós não temos aí, não são muito nossas, conforme disse, que nós como homens, por exemplo, nós assumimos grandes responsabilidades a partir do momento que temos aquele encargo que a sociedade já nos diz que essa é a nossa responsabilidade. E às vezes que nessa mesma responsabilidade nós não conseguimos encarar, porque há dificuldade neste caso. Então, assumir responsabilidade para nós os homens... É difícil? Não é uma questão de ser difícil. A sociedade em si já dificulta essa criação, essas dificuldades. Sim. A partir do que estamos agora no caso de corrupção, essa é uma grande responsabilidade que nós estamos a assumir, porque acontecem coisas que nós não deveríamos nos responsabilizar, mas entretanto nós é que saímos já a carregar essa responsabilidade. Temos também a questão de olharmos para nós. E conforme falou o Adão aqui sobre assumir a responsabilidade de sermos pais. Assumir a responsabilidade de sermos pais é uma coisa meio complexa. Por quê? Porque exige muito de nós, né? Exige muito de nós, as pessoas, não falo como pai ou como mãe. Por exemplo, eu, na minha perspectiva, eu sou pai e sou mãe, né? Porque faço todas as responsabilidades, faço tudo para ver os meus filhos bem, tanto então não olhas para aquelas questões de tarefas de mulher? Não, tarefas domésticas, não. Eu faço tudo. Que é bom. Sim. Então isso é o que às vezes eu posso chamar de responsabilidade, que nós temos que assumir como pessoas, como homens. E qual é o nosso sentimento quando não conseguimos assumir essa responsabilidade? Muito obrigado. Eu vou responder já ao sentimento, só quero dar um ponto aqui. Disse aqui o pai aqui, no ato de uma relação sexual, ele, por exemplo, tendo contraído o vírus da HIV-Sida, já não quer ter a responsabilidade de assumir, né, infectou outra pessoa. Mas para mim, este que é o debate. A base de tudo tem que ser, não quer dizer, porque já está lá instaurado o vírus. Você tinha que ter responsabilidade de contar à pessoa o teu estado. Tem que ter responsabilidade de defender antes que entre lá. Sexo, uma questão de humanismo. Essa coisa de, não quero assumir o filho. Acho que as pessoas estão equivocadas. Não, eu assumir o filho. Sim, depois já tem uma responsabilidade. Ao ir na prática sexual, é uma responsabilidade. Ao ir lá, a partir do momento que vais lá, tens que ser responsável.
não me importa o que venha a acontecer. Eu, Gil, se eu me desloco para o meu local de serviço, eu tenho que ser responsável. Não vou ao local de serviço para ter a consequência que é salário. Não. Seja responsável pelos seus atos. Seja responsável por aquilo que você faz. Há regras aqui no meio que Há tem regras. que tomar em conta. E as responsabilidades, se nós continuarmos a defender que responsabilidades têm que vir posteriormente. Por isso vão existir N mulheres com filhos e nós só estamos a dar pensão. Eu não quero crer que pensar é uma responsabilidade. Uma criança, em termos de educação, tem mais probabilidades, pode entrar isso como pesquisa, sendo educado com o pai e a mãe juntos, do que solteiros. Então, a responsabilidade começa desde os vossos atos, desde os vossos contratos sociais, desde os vossos contratos em direito, chamamos de contratos promessas, né? Só de prometer, eu gostava de te casar, já tem implicações, até juridicamente. Porque se prometeu, ela se calhar deixou de ir ao pai para ficar comigo e eu não ofereci muitas coisas, eu posso intimidar. Agora, é isto que é responsabilidade. Tem que educar os nossos filhos hoje, atualmente, é mostrar a ele que em qualquer coisa que você quer fazer tem uma responsabilidade. Porque de antemão ele a dizer isso eu não quero fazer. A responsabilidade que vai cair sobre mim é muito forte. Então, assumir responsabilidade como homem, digo homem de forma geral, mesmo mulher, é estar posicionado para aceitar, responder e carregar aquilo que você plantou. E voltando a essa questão do sentimento, como é que é a questão do sentimento? Como é que nos sentimos quando não conseguimos assumir essa responsabilidade? Eu, quando não assumo minha responsabilidade, praticamente, aquele dia em particular, fica totalmente destruído. Desenvolvi uma coisa há 2 anos atrás, que é usar, passa a expressão, horário em inglês, em termos de hora. Vi que essa coisa tem uma festa às 16 e dar às 20, tem um programa às 12, chegar às 13, é extremamente mau. É uma pessoa que não é agendada, não é programada, tem problemas na sociedade que precisa corrigir-se. Não que quando tens problemas na sociedade estás mal, não. E até parece que todos depois aparecemos todos a comungar né? a ser, digamos que, cúmplice dessas falta de responsabilidade. Exatamente. Então o sentimento tem que ser, e é mesmo, de culpa, nefasto, não é um sentimento bom a se carregar. Eu partilho aqui, eu acho que as pessoas gostavam sempre de se sentir bem, então não assumir as suas responsabilidades, primeiro me diminui como homem, a mais alto nível. Depois tem a particularidade de não é bom para a sociedade, porque a sociedade, as pessoas têm uma particularidade de dizer não, a minha vida começa comigo, termina comigo. Não é bem assim. É preciso perceber quando é que foi dito esse trecho. Né? Porque começa contigo, termina consigo, vamos lá, no teu estômago, você não pode comer ao meu favor, a minha conta. Por isso eu tenho o livre-arbítrio de servir, porque eu sei a educação do meu estômago. Mas quando já é um assunto externo, né, é preciso perceber que nem tudo aquilo, trazer uma vela aqui ou um cigarro aqui neste ambiente, pode ser desconfortável pelo cheiro. Então não é exatamente linear, é preciso que nós consigamos identificar cada ponto, né? O que isto é bom numa sociedade, o que isto não é bom, assumir as minhas responsabilidades, para mim é isto. E quando há essa questão de sentimento, para que não fiques frustrado e levantando outros problemas, é muito importante que lide com uma responsabilidade educacional. Será que temos noção de senso de responsabilidade na nossa vida como jovem? Bem, eu queria só pegar nesta questão que foi colocada, como é que nós nos sentimos quando depois vamos por ali. É nos dada esta responsabilidade. Mas a primeira questão é, será que temos essa noção primeiro? A noção, de alguma forma, eu digo que é ausente. É ausente na medida em que, se por um lado a responsabilidade é nos imposta pela sociedade para responder a certas expectativas, automaticamente significa que somos colocados numa ideia de consciência com relação a isto. Mas por outro lado é que, do ponto de vista de assumir aquilo que são as minhas atitudes, de reconhecer que antes de eu fazer, é preciso que eu tenha plena clareza de que estou a fazer alguma coisa, tenho que, a posterior, faça a consequência que terei da coisa que estou a fazer, tenho que aceitar que sim, filo com toda a responsabilidade e maturidade que eu aceitar. Agora, eis aí depois a pergunta que o Gil estava a colocar. Como é que a gente se sente? Como é que nós nos sentimos? Olha, do ponto de vista da pressão social, quando, por exemplo,
já foi colocada a ideia de que você tem que prover, você não consegue prover, tem plena certeza de que tu vais te sentir inútil. É aí eu não estava a dizer que, infelizmente, o parâmetro social nos coloca a questão de responsabilidade no sentido de utilidade. Ou seja, se eu consigo satisfazer as necessidades do núcleo familiar, tenho a plena certeza que os demais poderão aplaudir para mim, e ao aplaudir para mim o sentimento de utilidade será cada vez muito mais maior dentro daquela família, mas também dentro da sociedade, porque nós somos acadêmicos, estamos aí a fazer dissertações, estamos a escrever obras, é neste sentido de que, ok, no contrato social que existe, não é? É preciso contribuir, faça o conhecimento que eu tenho, e ao se aplaudir, faça o trabalho que eu estou a fazer, serei totalmente aceito. Agora, o desafio é, faça as atitudes que eu decido tomar. Será que são de forma responsável essas atitudes? Aí está, é que elas não são. Por esta razão que nos arrependemos em grande parte de todas as coisas que nós fazemos. Fizemos aqui, por exemplo, a menção de uma gravidez. Fizemos aqui a menção, por exemplo, de ter que assumir um cargo sem ter a noção da dimensão daquilo que eu tinha que fazer. Aí nasce depois o sentimento de que, ok, só fui assumir um relacionamento. Hoje não tenho condições de poder aceitar, não tenho condições de poder subsidiar, porque foram questões circunstanciais que nos limitaram ao exercício da mesma. Fidelio, será que nós como sociedade, particularmente nós como homens, paramos para fazer uma análise sobre essa questão de assumir responsabilidade, essa questão de responsabilidade? Conversamos sobre isso de uma forma positiva, tanto que vai dar tanto o bem, no bem-estar de todos nós, incluindo a nós como homens. Eu acredito, Gil, que se nós fizéssemos esse exercício, se calhar não passaríamos de muita coisa que passamos atualmente. Não passaríamos de muitos julgamentos que passamos atualmente. Conforme o Adão Pai estava aqui a dizer, a questão da utilidade. A nossa responsabilidade é aceita a partir do momento que nós somos úteis para as outras pessoas. A partir do momento, eu até posso ser tudo de bom para ti, mas se há alguma coisa que eu tinha que fazer para ti, para que eu possa ser mais útil ainda, e eu não faça... Dá lá um exemplo ou dois, assim, para a gente situar... Gil, todo mundo ama. Todo mundo ama. Mas nem todo mundo que ama que tem possibilidade de pagar uma viagem para os Estados Unidos ou para Dubai, né? Mas eu amo, mas não posso pagar, então eu não sou responsável. Mas vamos lá fazer o oposto. Essa é a visão social. Sim, essa é a visão social que nós temos. Vamos lá fazer o oposto. Por exemplo, eu pago, mas não tenho amor. Será que eu não vou conseguir ir a Dubai com minha namorada, minha esposa? Né? Então, essa questão de responsabilidade, a responsabilidade, nós sermos responsáveis atualmente, ser responsável atualmente é você ter possibilidade de fazer chegar a pessoa onde queria chegar, mas que com seus próprios pés às vezes nem é possível. Então, essa é... Eu gostei deste exemplo. Portanto, é um pouco para dizer que não basta o indivíduo. Não. Ele ter esse senso de responsabilidade, sim. Mas é preciso que também tenhamos aqui todo um conjunto de instituições, né, sociais, né, a partir da família, que são dos pares, as lideranças comunitárias e mesmo a nível de políticas públicas, coisas que nos criam um ambiente que nos possibilitem, tanto assumirmos, né, ou aprendermos também esse assumir de responsabilidade, mas também e assumirmos essas Mas eu ainda vou mais longe. Posso também citar a ideia de questões naturais. Tem pessoas, tem homens que naturalmente são impotentes para fazer filhos, mas em algum momento são imputados a responsabilidade de apontar o dedo simplesmente porque não pode fazer filho. Né? Então, são responsabilidades que não estão sobre nossa dependência. Né? Mas mesmo assim, a sociedade pode vir a apontar o dedo. Então, podemos dizer que é difícil ser homem nessa sociedade? Acho interessante esta pergunta. É difícil ser homem, mas também é difícil também ser mulher. Sim. Não, ser homem... Existem situações que, ao mesmo tempo, nos limitam, nos colocam em perigo neste exercício de liberdade, mas nesta ideia de ser reconhecido como pessoa que existe, não é? Se por um lado, por exemplo, há este conjunto de expectativas... Não, isto um pouco remete-nos a dizer que, ok, vá para o restaurante, coma,
mas não te dizem que, olha, depois de comer tem uma fatura aqui que você vai Que ter te que digo pagar. assim, é chegar ao supermercado, levar o cesto, encher e Encher, sair. pronto. Essa particularidade das coisas um pouco mais naturais é uma particularidade que eu penso que já não é só responsabilidade, é uma gestão dentro de casa. Por exemplo, Gil, as pessoas dizem assim, culpam um homem ou uma mulher por não ter filho. Mas, para mim, isto não deveria ser assim. Ok, culpam, nós vamos e adotamos. A igreja já não me culpa por não ter filho, me culpa por eu ter ido adotado. Ou seja, porque levantam questões que não são exatamente essa que queremos como responsabilidade numa sociedade. Filho não é aquele que nasce, filho é aquele que você cuida, cria, dá provisões, né? Então não pode ser visto como só o aspecto sangue biológico, mas depois tem que ver também essa particularidade de cuidado, adquirir a Se calhar isso também paternidade. poderia reduzir Então, um pouco, esse poderia entendimento reduzir. pode reduzir essa pressão. É o julgamento sobre da os sociedade. homens. Eu tive felicidade em 2 momentos aqui muito rápido. Comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Ele me colocou uma responsabilidade como fotógrafo, uma responsabilidade muito cedo e caminhei com aquela responsabilidade. Olha, quando eu fui fazer minha formação na televisão de Moçambique mesmo, agradeço muito o professor Emanuel Langa como jornalista. Na altura não havia transportes vulgo Smart Kika, passa a expressão. Eu via no Patrício. Estava a ser difícil chegar no centro de formação da televisão de Moçambique. Ele disse, os jornalistas não se atrasam e devem chegar aqui pontualmente 6 horas. Para mim era um dinamismo muito forte, até porque eu não entendia bem Maputo, porque, vamos lá, eu não nasci cá, percebe? Tu és de Chimoio, exatamente. que é mais para o centro exatamente, da região centro exatamente, do país. muito obrigado. Então, isso tudo era um culminar de ideias que aprendi também a ter essa responsabilidade cedo. Agora, me encontro com uma outra responsabilidade. Num ministério em que estou, que tenho muitas pessoas por liderar. Então, a responsabilidade sempre vem para mim. Mas eu entendo isto e encaro isto como uma forma de eu ser melhor. Porque se eu conseguir ter esses desafios de responsabilidade e assumir elas, então eu me tornarei uma pessoa melhor. Assim como hoje, não tenho problemas de adotar. Não tenho problemas de receber uma mulher que tem um filho, tem 2 filhos. O importante aqui tem que ser visto com o amor que você quer dar às pessoas. Agora, a sociedade, nesse julgamento, a sociedade começa pelos nossos familiares, por um lado, dentro de casa. Aí, para ultrapassar isso, para não gerar problemas ou outras emoções, é muito importante que haja diálogo dentro, você e sua parceira, os seus filhos, ensinar vocês aos seus filhos que eles não são menores que os outros, se tiver um biológico, ensinar a ele que eu sou teu pai, não existe outro. É difícil ser homem na nossa sociedade. É difícil porque nós vivemos para responder às expectativas sociais que são impostas. E nesta condição de viver as expectativas que são impostas, damos todo o gás e não olhamos efetivamente para nós como sujeitos que temos direitos, que temos efetivamente deveres de poder responder a elas. Então, esta é a fotografia, mas eu queria aqui buscar um elemento que eu acho um pouco mais interessante, Gil, é que mesmo olhando para a relação familiar, com filhos, como pais, por exemplo, a ideia de se dizer, quando uma filha não tem, digamos, um comportamento aceite dentro daquela família, olha o que é que se diz sobre a criança. É que a criança está associada ao comportamento da mãe. Mas quando a criança tem uma boa educação, está associado ao comportamento do pai. Ou seja, se julga a ideia da responsabilidade dada à contribuição que nós como homens temos que ter. Claramente que isto deve ser assumida, mas não se pode desassociar ou se associa também a ideia de mau comportamento ou de má responsabilidade por parte das mulheres por simples fato de alguns adotarem um comportamento diferente que seja aquele nós visível. os homens, já parte do princípio que nós os homens já somos os certinhos, já sabemos tudo também. É neste nível que eu queria chegar, a ideia de que somos bem. certos, sim, somos certos. É por esta razão que dentro das famílias, grande parte das decisões que são tomadas pelos madodas, porque são eles que se acham que são cabeças, são cérebros, e cabe a eles poderem melhor encontrarem soluções e até mais. Isto é efeito patriarcado. Até mais, Gil, é para situações da vida das mulheres. Quer dizer, são homens que estão a decidir sobre a vida. As mulheres e sem elas ali. Sem elas estarem. Então, esta ideia de responsabilidade é colocada até para dimensões que travasam a um contexto de direitos que deveriam ser zelados pela própria sociedade. Fidelio, parecia que queria dizer alguma coisa, eu vi. Sim,
conforme o pai estava aqui a dizer, que a questão de tudo que vem do mal é responsabilidade de mulher, tudo que vem do homem é responsabilidade. Há bem poucos dias que era também esta questão Sim. de quando, por exemplo, um casal está ali, não faz, que geralmente quando um casal junta-se, né, o termômetro das masculinidades, tanto daquele indivíduo ser homem ou não, é vista através das transformações que hão de acontecer na barriga tanto da mulher. Se não acontece alguma transformação na barriga da mulher, exige-se ao homem. Então é como se o problema aqui não é, até aí existe, mas se isso não acontece, né, se isso não acontece definitivamente, a responsabilidade automaticamente passa para a mulher. É como, bom, acho que ela tem um problema aqui. O problema não é ela. Até mesmo quando se vê um homem que ok, não está a conseguir, ele vai lá tentar outro lugar. Não é? Mas nunca se diz à mulher, olha, vocês não estão a conseguir ter filho, vai lá tentar no outro lugar. Não é? Sim. Nesta vertente, vou contar aqui um assunto que eu presenciei um bocadinho há bem poucos dias. Que estávamos aí numa conversa, homens aí, mulheres, tinha uma mulher aí grávida. Então, de repente, a mulher disse que estavam a falar de questões financeiras não financeiras. Então, o marido disse que eu dessa vez já está tudo bem comigo, acho que vou receber da melhor forma o meu filho. Então, a senhora, a mãe da moça que estava ali grávida, disse, acho que desta vez vai ser um homem. Então, eu pergunto, mas por quê? Você afinal não sabe. Quando no casamento há mais dinheiro, é porque é homem que está a vir. Mas quando já há questão de pobreza, tristeza, é mulher, porque sempre mulher é que traz problemas. Então aqui temos um conjunto de estereótipos, sim, não é? que sempre puxam para o lado negativo, sempre ser das mulheres. Então essa é uma responsabilidade que deveria começar entre nós os homens mesmo. Posso assim dizer que nós homens temos que começar a moldar esse tipo de comportamento da sociedade. De que forma nós moldamos esses comportamentos? Talvez já estamos a partir para as soluções. Sim. Não é? Bom, eu acho que nós temos que conversar sobre isso. Eu acho que o diálogo é a base de tudo. A partir do momento que nós presenciamos esse tipo de situações, não podemos conformar, temos que intervir, né? Ou, vamos supor, estamos aí no chapa, de repente, hoje alguém a deitar uma coisa da janela, o lixo da janela. Então, se você cala, deixa aquela pessoa, porque aquela pessoa acha aquilo normal e amanhã volta a fazer a mesma coisa. Sim, quem cala consente. Então, a partir do momento que você diz, a janela não serve para isso, não atira o lixo da janela, arranja um sítio, espera até encontrar uma lata de lixo e introduz o teu lixo, é tua responsabilidade essa. Agora, atirar e ficar calado, isso mostra que você está de acordo com isso. Então, eu acho que a melhor forma mesmo é falar, é conversar, é dizer que, olha, as coisas não é assim. Temos que deixar aquilo que nós sempre temos que aprendido desde criança, na geração dos nossos avós, que aquilo daquela geração dizia-se que era certo, mas não porque era certo. Então temos que começar a adotar as novas formas. Quais são as novas formas? As novas formas já são essas, de não só olhar para a mulher como o fundo de tudo que é errado. O homem também é a responsabilidade do homem assumir quando tudo não está bem. É um casamento de duas pessoas. Por que sempre vai ser ela errada e sempre o homem está certo? Se a união é uno, como se diz. Exato. Paia, construir novos homens. O que devemos fazer assim rapidamente para construir novos homens? Para que eles possam assumir o facto de responsabilidade. Eu acho que precisamos reformular um pouco o conceito familiar e o conceito familiar ligado à questão de utilidade e utilidade ligada à questão de alguém que de alguma forma deve estar a nos servir. Eu acho que se nós usarmos esta fórmula de refletirmos como família, de refletirmos como sociedade, estaremos efetivamente na perspectiva de trazer um equilíbrio, de olhar para o homem como um ser que deve contribuir, mas também olhar para a mulher como parte deste processo que também deve contribuir. Será uma questão de win-win e cada um dentro da aceitação daquilo que são as suas atitudes, os seus comportamentos e, sobretudo, daquilo que ele deve assumir quando, na verdade, está dentro da família, mesmo fora da família. Só uma palavra, Vino, neste processo de construção de homem, que você pode deixar dizer que está aqui esta palavra que vai contribuir bastante para a construção de um homem novo.
novos homens? É uma palavra, seria difícil por causa da nossa sociedade machista, mas por outro lado eu posso dizer aquilo que diz a ele, o diálogo, acima de tudo, assumir responsabilidade começa da palavra mesmo. Então temos que começar a falar. A palavra é muito importante e que nós temos que trazer sempre nas nossas conversas esta questão de responsabilidade. E a questão da responsabilidade não se pode fugir, não. Para ser homem, você tem que assumir a mesma energia que às vezes acontece, há um erro, há uma falha que há de aparecer nas nossas vidas. Então temos que ter essa energia também para resolver esse erro. Assim estaremos a ser homem. Então, assumir a responsabilidade foi o tema desta conversa de hoje com o Fidélio, com o Paia e também com o Vino. Foi um prazer estar contigo e até a próxima edição.